No livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 34, diz: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, se levantava, não caminhavam até o dia em que se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Deus dá uma ordem a Moisés e diz para que ele construísse, fizesse um tabernáculo, uma tenda, porque Deus queria se manifestar no meio do seu povo, Deus queria estar perto do seu povo, da nação de Israel. E esse era o propósito da tenda da congregação. Ali na tenda da congregação, os filhos de Israel então levariam as suas ofertas, levariam os seus sacrifícios para perdão de seus pecados, ofertas de gratidão a Deus. Esse era o propósito do tabernáculo, da tenda, da congregação. E quando então Moisés termina, essa construção, óbvio que não foi ele quem fez com as suas próprias mãos, mas Deus deu a ele o modelo, o desenho, inspirou homens, deu sabedoria a dois homens principais para que fizessem conforme o que Moisés o havia os direcionado. Então nós vemos que quando termina essa construção do tabernáculo, Deus vai se manifestar ali com a sua glória, com o seu poder, E é interessante a gente observar que as coisas mais importantes, os grandes e maiores detalhes do tabernáculo não estava no seu exterior, mas no seu interior. As coisas de valores, como o candelabro, que era para iluminar o tabernáculo, e ele tinha que ser mantido aceso para iluminar esse tabernáculo, como a própria Arca da Aliança, também feita de madeira de acácia, mas coberta com ouro maciço, com ouro puro. Enfim, todos os objetos que eram utilizados para o sacrifício, todos ali com seus grandes valores estavam dentro do tabernáculo. E assim também somos nós. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, se não me falha a memória, de que nós somos a habitação de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Aqui o tabernáculo, que tinham todos esses objetos, e tinha ali a Arca da Aliança, que era onde Deus se manifestava, era o que representava, a Arca da Aliança era o que representava a presença de Deus, estava no interior desse tabernáculo. O que eu quero dizer com essa mensagem é que, da mesma forma, nós precisamos entender e trazer à nossa mente que o que nós temos de mais valioso na nossa vida não é aquilo que está no nosso exterior,
mas sim aquilo que está no nosso interior. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão supervalorizando a sua aparência, o seu corpo, a sua estética, as suas vestes. As pessoas estão valorizando mais a sua aparência do que o seu interior, quando na verdade nós precisamos olhar que não que esse corpo que nós possuímos não tenha o seu devido valor. Sim, ele tem. Eu entendo que nós precisamos valorizar, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa aparência. É importante, mas mais importante do que isso, desse cuidado da aparência, do exterior, porque querendo ou não, o nosso corpo é matéria, é corruptível e um dia ele vai se acabar. O mais importante é nós cuidarmos da nossa alma, do nosso espírito. Veja que, como eu já disse, o que tinha de mais importante no tabernáculo não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. As peças importantes e valiosas estavam dentro do tabernáculo. Nós precisamos olhar que nós somos, simbolicamente, nós somos esse tabernáculo e que dentro de nós há uma alma valiosa, há um espírito valioso para Deus. Mais do que isso, como havia dentro do tabernáculo a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, pessoas de Deus, nós precisamos valorizar a presença do Espírito Santo dentro de nós. Se somos a habitação, se somos o tabernáculo, se somos o templo do Espírito Santo, nós precisamos valorizar o que há de mais precioso dentro de nós, a nossa alma, o nosso espírito e a presença gloriosa do Espírito Santo. E quando Moisés, então, termina a construção desse tabernáculo, que ele vai se levantar, no versículo 16 diz: e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Moisés fez tudo exatamente como Deus o havia direcionado. E quando aquele tabernáculo então é levantado, que agora está pronto, diz a Bíblia Sagrada que a nuvem que guiava a nação de Israel, o povo ainda estava no deserto, ainda não tinham chegado à terra prometida, havia uma nuvem que os guiava, uma nuvem que os direcionava até a terra prometida. Essa nuvem então pairou sobre o tabernáculo e cobriu o tabernáculo, e diz a Bíblia que a glória do Senhor encheu aquele tabernáculo. Como é glorioso, irmãos, nós termos a presença de Deus sobre a nossa vida, nos guiando, nos direcionando. Nós não podemos perder a presença de Deus, porque que é o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, que nos direciona, que nos guia. Versículo 35 diz: Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Olha que coisa gloriosa. Nem o próprio Moisés, que estava cheio de Deus, não conseguia entrar dentro da tenda da congregação, porque havia uma glória poderosa. Era a presença de Deus se manifestando ali no meio do seu povo. Versículo 36, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante
em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava, com a glória, aquela nuvem que estava ali, que era a própria manifestação do poder de Deus, era direcionamento para aquele povo. Então, quando a nuvem que estava sobre o tabernáculo, ela se movia, ela se levantava, então o povo entendia que era a hora de partir, era a hora de caminhar mais alguns quilômetros, mais algum tempo, até em direção à terra prometida. E assim nós também temos que viver a nossa vida com Deus, direcionados pelo Espírito Santo. A gente precisa estar coberto com essa presença gloriosa. E toda vez que essa presença se mover, nós temos que entender que é o Senhor nos chamando para que nós venhamos também nos levantar e seguir em frente, seguir em direção. Nós também estamos caminhando em direção à terra prometida. E tem hora que sim, a gente está no deserto, está ali sentado, está ali. Né? Tem hora que é momento de parar. Quando a nuvem para, é o momento da gente parar, ficar ali, né? Em comunhão com Deus. Mas a hora que a nuvem se movimenta, ela se levanta, então nós precisamos entender que é hora de caminhar, é hora de prosseguir. Eu não sei qual é o direcionamento que Deus está dando a você hoje. Se hoje Ele está te chamando, né, para que você se levante, se a nuvem está movendo hoje para você ou se ela está parada. O importante é que venhamos andar conforme o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Né? Então, se a nuvem mover, então você se levanta. É tempo de caminhar mais algumas léguas, alguns quilômetros em direção até o lugar, até a terra prometida. Retroceder nunca mais. Voltar para o Egito nunca mais. Porque nós temos uma grande promessa. E essa promessa é chegar na Nova Canaã, a terra prometida que o Senhor tem feito, essa promessa nossa. Né? Diz assim, último versículo para eu finalizar: de dia a nuvem do Senhor repousava, de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então a presença de Deus estava durante o dia, como uma nuvem guiando o povo, mas também estava à noite para direcionar, para guiar, para guardar a vida daquele povo. Que nós venhamos ser direcionados pelo Espírito Santo e buscar não apenas esse direcionamento nos dias de escuridão, né? Porque a noite era uma escuridão terrível, o povo precisava dessa direção, né? Da nuvem que estava ali como um fogo para guiar o povo. Muitas das vezes o povo tinha que se levantar na madrugada, a nuvem movia de noite, na madrugada eles tinham que levantar para seguir em frente, em direção à terra prometida, né? Mas que também durante os dias, né, durante o dia, nós também possamos olhar para essa nuvem e caminhar segundo a vontade e o direcionamento do Espírito Santo. Essa é a palavra que eu quero deixar ao seu coração. Olhe sempre para cima, olhe sempre para o alto, porque de lá vem o nosso direcionamento, seja nos dias de claridade, né, como o povo de dia estava ali sendo guiado pela nuvem, seja nos dias de escuridão, há também um direcionamento para a minha e para a tua vida. Que Deus te abençoe e te guie todos os seus caminhos, em nome de Jesus. Amém.